Salve, salve, gente amiga! Chegamos! Blumenau na Graça chegando aí na sua telinha ou telona, não é? Ou quem sabe alguém, além de acompanhar pela nossa TV, tem o hábito de acompanhar pelo YouTube. Bem-vindo todos vocês, amigos, aí no canal do YouTube também. E já quero iniciar a edição de hoje, inclusive convidando você a se inscrever no canal. Faça essa gentileza, porque por lá você pode ver as edições passadas, como também dias depois estão disponíveis as edições atuais, para você poder rever e inclusive compartilhar. Tudo bem? Espero que no dia de hoje você esteja muito bem, você, sua casa, sua família, suas finanças, sua saúde emocional também. A mensagem de hoje vai tratar um tanto sobre saúde emocional. Tudo bem? O tema não é esse, mas eu digo um tanto dentro da lição a respeito de saúde emocional. Quero muito que essa lição fale ao seu coração. E repito, espero que no dia de hoje você esteja bem, sua saúde esteja bem, inclusive a emocional, tá? Canal do YouTube, outra vez ali na tela para você poder linkar e já ir direto e se inscrever. Lembro para os que não entendem ainda essa linguagem, essa inscrição é gratuita. É só você dizer lá para o YouTube, olha, eu quero seguir para não perder as futuras atualizações. Aí os mais engatados nessa comunicação, coloca também todas as notificações para que você receba todas as futuras lições ou mensagens do canal. Tudo bem? E também digo que existe um site que é o prsodré.com, que carinhosamente eu linko lá para facilitar o seu acesso, e quando há estudos na lição, quando há um papel impresso ao membro, que foi assim no templo, você também pode gratuitamente resgatar por lá. Tudo bem? Já falei um bocado. Hoje tocaremos então nesse assunto de saúde emocional, mas eu batizo o tema da mensagem como crentes de verdade. Amigo, eu amo ver Deus falando com a gente nas coisas do dia a dia. Deus é demais. Acompanhe, eu já volto. Tá programado não, mas leve o microfone lá atrás. Bom, pastor, meu nome é Jorge, né? Tô com a minha família aqui e eu sou de Manaus, né? A gente estava programado para passar 17 dias aqui em Blumenau, né? Sim. E na realidade, infelizmente, eu sofri um segundo infarto, né? Eu tinha sofrido um infarto em Manaus, e aqui eu sofri um novo infarto no hotel que a gente reservou, né? E nesse infarto eu não lembro de nada o que aconteceu, desde quando eu saí de casa até chegar ao hospital, né? Eu pensei que estivesse no hospital lá de Manaus, na realidade eu estava em Santa Isabel. Então foi um infarto muito grave, né? Foi gravíssimo na realidade. Eu cheguei a morrer e fui ressuscitado pelos paramédicos, né? Assim tudo no laudo. Então foi um negócio muito sério e depois eu fiquei 29 dias internado, né? Em Santa Isabel, com medicamentos muito fortes, mas o senhor foi me visitar, né? Graças a Deus, valeu a pena, pelo menos, né? Eu me senti muito bem com as palavras que o senhor, a oração que o senhor fez. E aí eu fui, depois de 15 dias que eu já estava lá, aí eu senti uma melhora muito grande. A minha esposa também estava comigo e ela sempre orava, cantava louvores. Eu não entendia muito bem, né, devido à minha situação. Então, 15 dias, os 29 para entrar praticamente um mês, eu me senti uma melhora muito grande. Eu fui trocado da UTI, fui passado por uma sala já diferenciada, né? Já tinha um banheirinho e tal, aí comecei uma melhora muito grande. Então, eu tenho certeza que Deus estava comigo. E as orações, não só da igreja aqui, como lá de Manaus, fizeram muita diferença. Então, Deus acima de tudo. Quantos dias que o irmão falou no hospital? 29 dias no hospital. 29 dias. Foi o seu segundo caso de infarto. Foi o segundo foi... Vocês entenderam o mistério, irmãos? Ele veio para visitar o parente e ficou mais tempo do que planejado. Era para ficar 7 dias. 17 dias. Era para ficar 17. 17 dias a gente ia passar essas férias aqui, né? A gente já veio no ano passado, em agosto. Sim. A gente resolveu passar 17 dias, que a gente tem uns parentes aqui, né? Minha cunhada mora aqui. E agora já passou de 30 dias aqui. Já, porque só 29 foi no hospital. Então, olha isso. Eu acho que você já virou blumenauense. A história é essa, é a realidade, entendeu? Foi uma morte súbita. Olha assim está no laudo, entendeu? E
Por causa disso eu sofri uma ruptura na artéria e eu vou ter que fazer um novo procedimento, né? Que é colocar o marca-passo. Isso vai demorar um pouquinho, mas tá ainda vendo isso Restabelecer para fazer. Isso, E já se sente melhor, meu irmão? com certeza. Nasceu de novo. Nasci de novo. Que o Senhor te abençoe. Amém? E Graças aplauda a Cristo Deus. pela vida dele também. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos lá? O versículo é o 35 em diante. O personagem principal é o nosso mestre, é o nosso Jesus. E muitas lições ele deixa dentro da leitura. Olha bem. Verso 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Aí salta para o versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Salta para o 59. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Salta para o 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar? Até aqui, por enquanto, basta a leitura. Sobre o que estamos falando? Estamos falando de um culto que Jesus estava fazendo. A Bíblia diz que ele estava na sinagoga, pregando, ensinando. Para a gente usar palavras mais do dia de hoje, é o pastor em um culto. E ele estava fazendo o culto, estava indo tudo muito bem, obrigado. Só que a mensagem que ele trouxe naquele culto agrediu o ouvido das pessoas, no sentido de mexer com as pessoas. Eles foram ouvindo aquela pregação e ouvindo e ouvindo e ouvindo, e sabe que a mensagem não agradou quem ouvia? E é assim, irmãos, a palavra de Deus. Nem todo discurso, toda leitura ou toda pregação, ela vem para nos agradar, para nos afagar. Nem toda mensagem é: vamos viver unido, vamos dar as mãos, olha para o seu irmão. Não, tem dia e tem ocasião que a mensagem é para mexer com a gente. Que a mensagem é para tirar a gente da zona de conforto. Que a mensagem é para nos confrontar. E Jesus fazia isso muito bem. Aqui é uma lição mais para os bastidores de um pastor ou de um obreiro. Nós não podemos mudar a mensagem para agradar quem ouve. Não pode o pregador agora, ele passa o olho na igreja e fala: ih, o fulano está nesse culto, peraí, eu vou mudar, não vou falar isso não. Não pode cometer esse erro. Porque a palavra tem que ser dita, doa a quem doer. Ela tem que ser anunciada, doa a quem doer. É assim que tem que ser. Não podemos cometer esse crime
religioso de mudar ou querer falar para agradar. É o que infelizmente a nossa geração vive, viu, irmãos? Está muito na modinha os politicamente corretos. É aquela pessoa que tem todo um ritual do que pode e do que não pode falar. Porque se você sair daquele protocolo, você vai ser cancelado. Falando um linguajar de internet, você vai ser cancelado, você vai ser isso e aquilo e tal, achacoalhado. Por quê? Porque não pode falar isso. Tem alguns assuntos que são tão melindrosos que há pessoas que evitam tratar. Você entende? E tem alguns que já são mais polêmicos, que são bocudos, e já fala de tudo. Mas voltando à seriedade da mensagem, a Bíblia diz que Jesus, ele quando tinha para falar, ele falava mesmo. Mesmo que agredisse os ouvidos daqueles que estavam no culto. E Deus nos dê esta graça, viu? De ser verdadeiro. Eu não estou falando de ser mal educado. Eu não estou falando de ser grosso, que Jesus também não gosta disso não. Mas eu estou falando de ser verdadeiro. De não ficar rodeando, querendo, sabe, falar para agradar. Isso não é bom. Porque daqui a pouco você perde a sua essência. Daqui a pouco você não é mais você. É meio estranho falar isso. A filosofia às vezes viaja no campo das ideias. Daqui a pouco você não é mais você. Daqui a pouco você não é mais original. Você já está falando e fazendo simplesmente para agradar. Tem gente assim? Assim, ó. E leva uma vida inteira triste, amargurada, decepcionada. Às vezes mantém um relacionamento só para fazer bonito. Às vezes mantém um namoro só para fazer bonito. Mas já não há mais relacionamento. Já não há mais liga ou química, como diria o jovem. E Jesus não tinha isso não. Ele falava e falava mesmo. Naquele dia, só para você entender isso de uma forma mais clara, como hoje, um culto, Jesus ia pregando, e um tanto, só para você entender, por favor, e um tanto começou então a levantar e sair do culto. Primeiro que eu acho isso muito feio, né, irmão? Virar as costas para quem está falando, que coisa feia isso aí. Né? Abro parênteses para não perder o momento. É bom a gente se programar direitinho, do jeito que eu me programo, você também. Você já sabe a hora que começa o culto. Você já tem a ideia da hora que termina o culto. Por favor, salva esse tempo e diz, família, esse tempo eu estou ocupado. Esse tempo eu estou em culto. Depois de sair me liga, depois de sair a gente se fala, depois disso eu estou indo para casa. E ponto final. Não tem essa correria de chegar atrasado e ir embora mais cedo. Que culto mais meia boca é esse? Você entende ou não? Cultuar mesmo, família, é esse horário aqui, ó. E falo, busque testemunhas. A gente costuma ali obedecer horário. Você já viu que vai dando horários, já está dando tchau. Você é testemunha disso. Eu acho que isso é interessante. Mas voltando aqui, Jesus, ele não mudou o discurso, mesmo diante disso. E aqui é a lição de Deus para nós também, irmão. Não mude a tua essência, mesmo que A ou B ou C não esteja agradado. Não mude a sua essência. A Bíblia diz a coisa mais séria. Continue lendo. Versículo então 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. E o que é que diz, gente? E já não andavam com ele. Então viraram as costas, falaram, não, com esse discurso aí eu não sigo ele mais não, com esse discurso aí eu não quero mais, e pararam de andar com Jesus por causa disso. Aí o verso 67 diz, então disse Jesus aos 12, quando a Bíblia usa a expressão dos 12, isso não é novo para nós, eram aqueles que andavam mais pertinho dele, eram aqueles escolhidos a dedo para ficar pertinho dele. Então agora ele diz aos 12, a equipe dele, lê comigo o que ele falou? Quereis vós também retirar-vos? Então, irmãos, naquele dia, abro parênteses ou abro aspas, Jesus estava descendo o rei. Ele falou para todo mundo, quer saber? É isso aí mesmo. Não muda o discurso não. O que eu falei é isso aí mesmo. E alguns, aquele dia, pararam de seguir Jesus.
Aí daqui a pouco ele volta para os discípulos, para os 12, e diz: e vocês? Se querem ir embora, vá também. Uau! Jesus estava descendo o rei. Se vocês querem ir embora, vá também. Tem problema. Aproveite que a porta está aberta e... Está gravando, né? Vaza. Vaza. Irmão, ele não mudou o discurso para agradar. Isso aqui é a lição de Deus para nós. Aprenda isso aqui. Tem gente que vai ficando acuado por causa das pressões da vida e vai mudando a essência. Pelo contrário, a essência de Jesus se manteve. Ele continuou no mesmo discurso, continuou na mesma essência, porque ele sabia que ele era um enviado de Deus. Ele sabia do valor que ele tinha, ele sabia da sua posição nas questões da fé e da sua missão. E ele não negociava isso. Guarda isso também. Não mude a sua essência para agradar as pessoas. Repito, não estou falando de ser grosso. Eu estou falando de você agora deixar de ser você, simplesmente para agradar. Jesus virou para a equipe e falou: ó, se vocês quiserem ir embora, vá também. Sabe uma coisa que a gente aprende? É que discípulo de Jesus, um obreiro, um pastor, é devoção. Existem alguns que estão em tempo integral. E então esses têm o tempo em serviço. Mas existem aqueles outros que trabalham e fora do seu momento de trabalho cooperam. É um trabalho voluntariado, um trabalho voluntário. E voluntariado, a exemplo dos discípulos, não pode ser na obrigação. Então Jesus quis falar: se quer estar ao meu lado, eu quero vocês de verdade. Eu não quero do meu lado crentes fracos. Eu não quero do meu lado seguidores que no primeiro vento contrário me deixam. Não, eu prefiro que esses aí já vá tudo embora. Eu quero do meu lado, aí eu uso a expressão, crentes de verdade. Amém? Crentes de verdade. Esses que eu quero do meu lado. Eu lembro de Gideão. O Senhor pediu para Gideão levantar um exército. E o Gideão se empolgou e levantou um bocado. Se minha cabeça não falha, foram 32 mil homens guerreiros. E o Senhor disse para Gideão: Gideão, é muita gente. Fala para os medrosos irem embora. E, irmão, foi quase tudo. Foi quase tudo embora, irmão. Aí no finalizar de tudo, ficaram quantos com Gideão? 300. Antes os 300 do que um bocado de medroso. Pastor, está desqualificando pessoas? Não, eu estou dizendo que é importante você ter pessoas e ser uma pessoa de fibra. Eu uso o título outra vez: um crente de verdade. Infelizmente, irmãos, a nossa geração é muito mimizenta. Infelizmente, eu sou um garoto novo, como já te contei, tenho 42 anos. Mas comecei como obreiro em 95. É só fazer as continhas e já dá janeirinho já. E venho de família cristã, aí dá mais janeirinho ainda. Então perceba você que ao longo desse tempo, olha, irmãos, infelizmente eu vejo que a geração está ficando mais mimizenta. Alguém às vezes é contrariado, já fica bicudo. Ah, porque o irmão, porque a irmã, porque o obreiro, porque o pastor, porque o auxiliar, porque o tecladista, porque A, porque B, porque C, porque D. Oh, crente meia tigela. Temos que ser o que, gente? Crentes de verdade. Crente forte, sim, senhor. Porque uma coisa eu te digo, irmão. Ao longo da fé cristã, você vai ser contrariado. Ao longo da fé cristã, mensagens virão para mexer com você. O Evangelho faz isso. O Evangelho nos confronta. O Evangelho quer nos tirar da zona de conforto, como eu já falei. E não é só, o Evangelho não é só passar a mão na cabeça. Tadinho, né, meu filho? Tadinho. Tem as mensagens de conforto e aconchego? Tem, porque ele é amor. Mas ele também tem esses discursos duros, igual essa turma ouviu. Ali,
para quem não compreende, parece algo macabro, né? Beber o sangue, comer a carne, parece algo macabro, mas não tinha nada de macabro. Jesus estava falando em forma de figura, que a gramática chama das comparações, não é? Dizendo a respeito da sua entrega na cruz, crucificação e depois ressurreição. E que através desta obra alcançaremos a salvação. Talvez eles, com uma mente muito pequena, pensaram em um ato macabro, não entenderam nada, não conseguiam olhar para cima, para as coisas do céu. E alguns pararam de segui-lo. E Jesus continuou com uma saúde emocional igual, mesmo sabendo que alguns pararam de segui-lo. Faço uma curva na mensagem só para não perder esse momento. Essa geração, irmãos, é muito temperamental. Se alguém deixa de seguir, se alguém deixa de curtir, se alguém deixa de ligar, se alguém deixa de paparicar, se alguém deixa de dar boa noite, se o pastor não foi, se o irmão não ligou, e isso e aquilo e tal, muito temperamental. Depende muito da opinião dos outros, para com isso. Saiba que, repito, ao longo da vida, aí não é só vida cristã, muita coisa ainda vai acontecer. Você já foi contrariado na vida, sim ou não? Ainda vai ser um bocado. Te assusta isso? Vai ser contrariado um bocado. Mas vai sobreviver. Vai sobreviver. É isso que a gente precisa aprender. Parar de ficar dependente emocionalmente. Jesus viu, em aspas, o seu ibope cair, pessoas indo embora, repito, igual um pregador, vendo pessoas se levantando e embora, que já é muito feio. Mas em vez dele ficar mexido, ele ainda virou para a sua equipe e falou: mais alguém quer ir embora? Irmão, que estrutura emocional é essa? De você saber do seu valor. Quer me seguir, segue, mas você sabe do seu valor. Amém, gente? Isso aqui é profundo até para pregadores, sabe? Porque ao longo da caminhada pastoral, é normal, infelizmente, pessoas chegarem e pessoas saírem. Isso acontece. E no começo da minha fé, vou te contar aqui, bastidor sodresiano. No começo da minha fé, isso mexia mais comigo. Que é ruim, quem é que gosta de perder? Não é verdade? Quem é que gosta de perder, irmão? Ai, que alegria. Ai, hoje menos membros que domingo passado. Quem gosta? Ai, daqui um mês. Ai, graças a Deus, 30% a menos. Quem que gosta de perder, irmão? Entende o que eu digo? Só que sabe o que Jesus está ensinando? Que a gente tem que dar valor à essência. E não ficar mexido por essas coisas, não. Ele continuou debaixo da mesma essência. Posso ouvir teu amém, gente? Estou debaixo da mesma essência. Pelo contrário, ele ainda lavava os pés dos discípulos. Uau! Aí veja o que diz, verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então aqui o Pedrão, você sabe que o Pedrão tinha esse lado de tomar a frente. Ele falou: Senhor, eu não vou te deixar. Pedrão, né? Senhor, aqui o negócio é diferente. Lá na minha terra diz muito essa expressão: aqui é aroeira. Não sei se você já ouviu essa expressão. Alguém também diz: aqui o pica-pau quebra o bico. Aqui é Pedrão, Senhor. Pedrão quer dizer Petros, pedra, rocha. Aqui é Pedrão, Senhor. Parecia que estava indo tudo muito bem, obrigado. Mas olha o que Jesus fala no 70. Não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um diabo. Uau, Jesus esse dia estava dando com os dedos, né? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de quem, gente? De Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então Jesus quis falar: olha, gente, está tudo muito bonito, mas eu não quero crentes fracos do meu lado. Eu quero que vocês sejam fortes.
Eu escolhi os 12, mas no meio dos 12 tem um que vai me trair. E o Pedrão, Senhor, comigo é diferente. Aí o Senhor falou, você quer falar também? Salta agora para o Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo é o 36. Evangelho de João 13, salta para o verso 36. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. 37. Disse-lhe o Pedrão, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti, vou ler comigo? Darei a minha vida. Diz aí comigo, é o Pedrão, gente. É o crente, sim senhor. Até parece. O que Jesus fala no versículo seguinte? Versículo 38. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a vida por mim? Na verdade, eu te digo, Pedrão, que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Pedrão, você está com a bola cheia, né? Pois eu digo, Pedrão, que você vai me negar. Vai me negar 3 vezes. Judas vai me trair. Eram pessoas que andavam com Jesus, pessoal. O que Jesus fala a respeito desses dois? Por que Jesus destaca erros ou defeitos? É para crucificá-los? Não, é para dizer que andar do lado de Jesus tem que ser crente de verdade, irmão. Andar com Jesus tem que ser crente de verdade. Porque senão vai ficar pelo caminho, vai desistir, vai fácil. Aí Jesus fala, Pedro, você está assim tão cheio de si, mas eu sei que você vai me negar. E 3 vezes ainda. Você conhece a história, não preciso ler. Ele estava se aquentando já longe de Jesus, à distância. E alguém olhou para ele e falou, escuta, você é um deles. Ele falou, eu não conheço esse homem. Mas o seu jeito condena, eu vi você com eles. Mulher, eu não sei o que você está dizendo. Vendo Jesus ser crucificado, o rapaz mudou de discurso. Pedro mudou de discurso. Qual a palavra de ordem para nós? Crentes de verdade. Era isso que Jesus queria ensinar para os seus seguidores. E ele falou isso em algumas ocasiões, como por exemplo, a Bíblia diz em Marcos 4, verso 34 até o 41, que é quando ele apazigua a tempestade. Os discípulos com medo da tempestade, diz a Bíblia que Jesus desperta e repreende os discípulos. O verso 40 diz, porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em outras palavras, eu estou ensinando vocês ou eu estou jogando tempo fora? Ensinei vocês tantas coisas, mas na hora da tempestade vocês não se mexem. Tem um amigo pastor que tem uma observação sobre essa leitura. Eu dou os créditos, é o pastor Araquém. Já nos visitou aqui uma vez. Ele tem uma conclusão pessoal sobre esse texto. Aí não é teológica, é pessoal. Será que Jesus não estava assim com o olho entreaberto? Como quem diz, deixa eu ver como a minha turminha se sai na hora do apuro. Deixa eu dar uma olhadinha, vou ficar aqui, vamos ver como ele se sai. Foram reprovados, irmão. A Bíblia diz que Jesus precisou despertar, isso aí está nos versos, ele precisou despertar, repreender o vento e fazer a coisa. Em outras palavras, eles ainda não estavam prontos para a hora do apuro, para a hora da tempestade, para os solavancos da vida. E eu repito, temos que ser, qual é o título? Crentes de verdade. Se qualquer vento contrário te deixar bicudo, me perdoe, queridão. Você não está pronto para ser um crente de verdade.
porque outros ventos virão. Espero que não aconteça entre nós. Ah, mas fulano que falou do Beltrano, e o A que falou do B, o B que falou do C, escolinha que falou de tal, e tal, esse, outro, o pastor, o outro que me convidou, que a outra igreja é melhor que a outra. Ah, para com isso aí. Isso aí é crente meia tigela. Temos que ser crentes de verdade. Senão a gente não vai aguentar, não. O primeiro vento contrário vai nos derrubar. É o que falamos por ocasião da virada de ano. Estarmos sobre a rocha. É isso aí. Porque aí bate chuva, bate vento, bate tempestade, mas a casa não cai. Amém, gente? Poderia ler mais, mas essa é a nossa lição principal para nós no dia de hoje. Fecha a Bíblia ali adiante. Para não se perder sobre o que estamos falando, sermos crentes de verdade. E Jesus queria, no tempo em que ele estava discipulando aqueles homens, queria que eles fossem fortes. Jesus até esclareceu um outro dia: gente, eu vou estar com vocês só 3 anos. Que é do seu batismo, afirma os entendidos que ele tinha 30 quando batizou. E foi para a cruz aos 33. Então foram 3 anos ensinando seus discípulos, seus seguidores. Ensinando o quê? A ser crentes de verdade. Aguentar rojão. Aguentar chumbo grosso. Era isso que ele queria. E ele preocupado, o tempo aproximando e acabando, chegando ao momento do Calvário, e ainda tinha uns crentes meia boca. Isso preocupava ele. E eu acrescento, preocupa também os pastores, os que têm juízo. Preocupa. Por que, irmão? Como assim? Vai ver, o pregador tem 10, 15, 20, 30 anos pregando. E tem pessoa que ainda está desligada. Uai. Ou o pregador é muito ruim, ou quem ouve que é. Entende ou não? Um dos dois. Tem que ter essa avaliação séria das coisas. Ou o pregador é muito ruim, que não ensina, ou a pessoa está com algum problema de ouvido. Não está entendendo o recado. Isso é preocupante? Não pode, irmãos, um crente já de tantos anos de fé ainda ser prego na areia. Não pode, é incompatível, não pode, inconcebível. Existe um livro, já te falei dele uma vez e eu pedi, tem um aí. O nome do livro é Crescendo Espiritualmente, do Kenneth Hagin. Ele compara a vida cristã como alguém que está nascendo. Partindo do princípio que nós, quando aceitamos a Jesus, nascemos de novo. Não é o que a Bíblia diz? Nascemos de novo. Então, se nascemos de novo, somos bebês. Então tem uma fase de ficarmos no berçário. Entende? Somos bebês. Só que não é para ficar no berçário eternamente não, queridão. Você imagina, irmão, lá no berço o obreiro Paulo, só para assim avacalhar mesmo. Ele tem 2,1 metros. Imagina o obreiro Paulo dentro do Moisésinho. Meu Deus, não vai caber nem o braço do irmão. Aí imagina ele lá dentro. Pastor, chupeta. Não vai dar certo. Não vai prestar um negócio dele, porque ele já é, desde criança, já é grande. Não é verdade? É incompatível. Então o berçário, não estou falando desse, mas só para entender. Então o berçário é um lugar de passagem. É um lugar em que você recebe os primeiros cuidados, que você é bebê. Mas não vai ficar bebê para sempre, pelo amor de Jesus. Entende sim ou não? Daqui a pouco você tem que liberar o berçário. Por quê? Para a chegada de outros bebês. Ora, pois. Tenho dito. O que seriam os bebês? Os bebês Johnsons. É adulto chupando dedo. É adulto me dá mamadeira. É adulto mimizento. É crente que qualquer coisinha tá bicudo. Tá com a tromba desse tamanho. Ah, então se é assim eu não vou mais na igreja.
me perdoe, queridão, ou o teu pastor falhou, talvez eu tenha culpa no cartório, ou você não está aprendendo bolhufas do que é pregado. Eu estava olhando, já tem quase 600 mensagens pregadas só aqui em Blumenau. Eu acho que não é falta da pregação. Entende o que eu digo, sim ou não? Talvez para alguém, vou aproveitar que Jesus estava nesse dia assim de dar com os dedos. Talvez está faltando juízo de alguém. De assumir como compromisso e dizer, eu também serei um crente de verdade. E vai dar alegria para Deus. E não só para Deus, eu pego uma beirinha para o teu pastor também. Palavra de Deus para nós, amém, e aplauda o Senhor bem forte. Vem de cá, meu irmão. Vem de cá, por favor. Você imagina isso no Moisés? Você imagina essa pequena criança no Moisésinho? Não vai dar certo, né? Então abafa isso, que tira da mente. Palavra de Deus para nós, amém, gente? Então a palavra de ordem é crentes de... E Jesus aquele dia, irmão, como diria alguém, estava de poucos amigos. Estava fazendo discurso e tal, e se alguém não gostar, é esse aí mesmo e ponto final. Aí eu repito, às vezes o erro nosso é esse, de querer falar para agradar. Aí vai falando para agradar um dia, fala para agradar outro dia, fala para agradar outro dia, aí daqui a pouco você perde a essência, você não é mais você. Entendeu? Palavra de Deus para nós, viu? E completo ainda dizendo, não espere a aprovação das pessoas. Cuida disso, viu? Porque isso aí é muito prejudicial. Tem pessoas que não vivem, tem pessoas que não conseguem manter sua fé, não conseguem manter a sua devoção, não conseguem fazer nada, porque fica sempre empatado ou engatado. O que os outros dirão? O que os outros acharão? Para com isso. Jesus tinha uma estrutura tão bonita, ele ensinou isso aos seus discípulos e aprendemos lições parecidas. Não é verdade? A lição já falou por si. Espero que você esteja bem. Se desejar contato conosco, olha, vai aparecer na sua tela a nossa lista de amigos do WhatsApp. E a partir dali, você pode então fazer contato, interagir e inclusive dizer para nós o quanto a lição de hoje lhe toca. Tá bom? Aqueles que ainda não sabem, estamos falando de Blumenau, Santa Catarina. O endereço aparece em sua tela também. Tudo bem? Estamos no bairro Garcia. E agora quero completar e quero orar. Vamos falar com Deus? É o que eu faço agora. Querido Senhor, a tua mão é santa, a tua mão é poderosa e abençoa nossas vidas, abençoe nossas casas. O Senhor faz isso. Coloca a tua mão, Senhor. Abençoe mesmo. Quero ver este amigo vencendo. Quero ver a família dele vencendo. Quero ver, ó Pai, a saúde emocional dele em dia, não ficando ofendido, chateado, amargurado, cabisbaixo ou talvez com a vida paralisada. Não permita que isso ocorra, Pai. Não sei a quem vale, mas eu mando essa benção. E citei desde o início, saúde emocional, estrutura, ser crente de verdade. Pois assim ore e abençoo, no nome de Jesus. Amém. Amém.